Olá, como estão? Eu espero que estejam todos e todas muito, muito, muito bem. Eu estou com uma sensação de finalmente dever cumprido, porque finalmente esse é oficialmente o último vídeo da nossa série de conversas do segundo encontro do Coisa de Mulheres, que nós falamos sobre vários temas, né? Falamos sobre mães e maternagem, várias questões envolvidas ali nessa temática de mães e maternagens. Falamos sobre a mãe solo, sobre os cuidados do dia a dia com a mãe, falamos sobre adoção, falamos sobre abuso sexual, importunação sexual, especialmente na dinâmica com os nossos filhos, com os nossos pequenos, com as atenções que nós temos que ter com isso, obviamente em torno, né, das questões da mulher, que tem a ver com essa dinâmica do abuso sexual, independente de ser criança ou não. Passamos por as pressões estéticas, tivemos 3 vídeos, cada um trazendo várias informações significativas, muito interessantes e úteis. No terceiro, especialmente, falamos sobre explante e sobre as consequências de fazer um implante, o que isso, de modo geral, impacta na nossa saúde. Então, se vocês não viram ainda, dá uma olhada lá. E este vídeo nós vamos falar sobre as questões de profissão. A proposta era justamente de mudança de profissão ou reinvenção. Iniciar uma profissão absolutamente diferente do que você tinha feito até então, não necessariamente abandonando a profissão original, ou não necessariamente abandonando o trabalho que de fato gera recursos financeiros, porque uma das coisas que nós discutimos é que atividades, né, interesses, talentos, desenvolver essas dinâmicas não necessariamente vai nos render dinheiro, vai nos render recursos financeiros, tanto melhor quando nós conseguimos desempenhar e atravessar a nossa vida oferecendo os nossos talentos, desenvolvendo as nossas aptidões e sendo bem remunerados por conta disso. Isso é o melhor dos mundos, então a gente sempre busca essa dinâmica tanto quanto possível. Porque uma das coisas que nós vimos e discutimos são as dificuldades de fazer essas transições. Claro que nós estávamos falando sobre as questões da mulher, né, do universo da mulher, mas isso não fica restrito e limitado apenas ao indivíduo mulher. Os homens, muitas vezes, o ser humano, de modo geral, muitas vezes tem uma certa dificuldade em abrir mão da profissão inicial por uma série de dificuldades, principalmente um dos principais fatores, obviamente, tem a ver com a questão financeira, que fazer mudanças nem sempre é tão simples, né? De modo geral, a gente precisa de um tempo de adaptação e de elaboração dessa nova atividade profissional. E, dependendo do momento da vida que isso acontece, tem uma estrutura imensa ali na vida do indivíduo, que muitas vezes isso acaba limitando e restringindo e às vezes impedindo mesmo qualquer tipo de mudança significativa na vida do indivíduo, que certamente repercutirá na vida da família que ele tiver inserido, que ela tiver inserida. A gente falou sobre o formato de contratação, de novo, né, focado na dinâmica da mulher, né, do Coisa de Mulher, a trabalho, a conversa, a proposta que é em torno desse universo, das dificuldades que, de modo geral, as mulheres passam. E a gente falou um pouquinho sobre as questões que, de modo geral, consciente e inconsciente, subliminar ou explicitamente, muitas vezes está ali presente na contratação do indivíduo feminino, do indivíduo mulher. E aí, uma das nossas participantes é empresária e ela trouxe uma das perspectivas do empregador muito interessante, livre de qualquer julgamento, livre de qualquer lacração. Ela colocou de maneira clara e objetiva as dificuldades que também o empregador enfrenta para poder lidar com algumas questões associadas às dinâmicas de licença maternidade, em torno de afastamento da mulher por conta de cuidados não só com os filhos, mas também com os filhos. A gente se esquece que muitas vezes as mulheres não cuidam apenas dos filhos, elas cuidam da família inteira. E nem sempre isso, ou quase nunca isso, é igual para o homem, né? As responsabilidades quase sempre recaem em cima da mulher, que também influencia marcantemente a mudança, o abandono da profissão da mulher para fazer se dedicar e fazer o cuidado dos membros da família.
Então a gente conversou bastante amplamente sobre essa dinâmica e acho que é interessante a gente ampliar essa conversa para poder começar a fazer as mudanças necessárias, mas as mudanças necessárias elas só começam efetivamente a partir do momento que a gente tem a justa medida do problema. Se a gente simplesmente fica achando que o problema está lá longe, a gente não vai lá encarar, discutir, olhar ele inteiro para poder traçar minimamente os nortes, né, as mudanças necessárias, ele vai continuar crescendo talvez, ou no mínimo estagnado ali naquele contexto. Então, espero que vocês gostem, né? De novo, recomendo que vocês tragam sugestões de pautas para os próximos encontros. E lá no final eu volto só para fazer um tchauzinho final para vocês e falando quando é que é o próximo encontro e quais são os planos que eu e a Andrea temos para o Coisa de Mulher. Então, espero te ver no finzinho do vídeo, a gente volta no finzinho do vídeo, mas acompanha essa nossa conversa, espero que vocês gostem e contribuam de alguma maneira trazendo sugestões. Beijo, beijo vídeo, até a próxima. Para liberar vocês, a gente pode ficar aqui mesmo a tarde toda, mas eu gostaria de falar sobre as mudanças significativas no formato de atuação, que eu acho que dá pra gente explorar um pouquinho os seus temas de mudanças, de coisas que você faz em paralelo. Tinha a Amanda que vinha também, ela tá no movimento de reconstrução profissional, que também poderia abordar, então eu pensei em colocar isso para você. Eu já fiz esse processo de mudança profissional, e eu espero que minhas 3 façam também. Por enquanto ainda não tá, né? Tô construindo, né? Por enquanto ainda não tô realmente tendo um retorno disso que eu possa fazer essa transformação, né? Tô bem no começo ainda. Mas estamos tentando. Olha, a Cássia, ela, quando ela deu o currículo dela, ela, na verdade, a primeira formação dela é artista, né? Artista plástica. Não, na verdade, ixi, a história é muito longa. Não temos tempo. Na verdade, assim, quando eu saí do colégio, eu entrei em tradução e intérprete. Aí eu fiz um ano de tradução e intérprete e falei, não é isso que eu quero. Aí tava na moda fazer turismo. E eu queria estudar história, geografia e tal, e todo mundo ficava, você não dá dinheiro? Turismo dá muito dinheiro, que é a profissão futuro. Aí eu entrei com esse intuito. Aí até o segundo ano eu gostava, porque fiz estágio na Disney, fiz um monte de coisa, estava curtindo, né, adolescente. Aí quando eu comecei a realmente fazer estágio aqui, tipo, trabalhar em hotel, trabalhar em agência, eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Aí eu terminei, porque ficou todo mundo falando, porque falta só um ano, você vai se arrepender, você não vai fazer outra faculdade, não sei o quê. Aí eu fiz um ano assim, morrendo, tipo, foi um dos piores, assim. E aí eu fiquei tão brava, tão revoltada que eu tinha feito aquele um ano, porque as pessoas tinham falado na minha cabeça e eu queria já ter desistido e eu cedi, que eu falei, quer saber, agora eu vou fazer o que eu quiser, eu vou escolher a coisa que menos dá dinheiro no planeta, porque eu quero que se dane. Eu tava super revoltada. Aí eu aí eu falei, vou prestar artes. Aí meu pai falou, eu não vou pagar uma faculdade de artes pra você. Eu falei, não tem problema, eu tô trabalhando, eu mesmo pago, né? Porque eu dava aula de inglês, né? Então, tipo, eu falei, eu pago a faculdade. Não vou pagar. Ele não tava acreditando que eu ia sair de uma faculdade e entrar em outra, né? De jeito nenhum. Aí eu entrei na Unesp. Nossa, só devia na Unesp. Aí ele olhou e falou, não, é sério, né? Aí falou, não, tá bom, então eu vou te ajudar a comprar um carro e tal. E aí mudou o assunto, porque daí ele viu que, né, o negócio era sério. Aí eu entrei na Unesp em artes, aí eu comecei a me especializar em arte antiga. Daí eu descobri o Museu de Arqueologia no segundo ano. Aí eu tô ajudando Pedro. Aí eu tô ajudando todo mundo. Aí eu fui comecei a fazer estágio lá, comecei a fazer matérias lá. Aí fiquei lá, eu fiz mestrado, aí fiz doutorado e tal. Aí hoje eu tenho uma empresa de arqueologia. Aí, como eu me separei, minha empresa com meu ex-marido, eu não gostaria mais, depois de tudo que aconteceu, de ficar com isso pra sempre, entendeu? Por enquanto, tô trabalhando, tá tudo bem e tal, eu separo bem, assim, a gente não se encontra, então tá tudo certo. Só que, assim, eu gostaria de mais pra frente trabalhar só com isso, entendeu? Só com as imagens de animais de poder, com a aromaterapia, com a perfumaria, gostaria de seguir nesse caminho. Então, estou começando a construir isso, mas assim, não chega nem próximo de ter algo que no horizonte ainda seja, né,
ganho ainda seja que dá para trocar. Mas vamos A ver. empresa de arqueologia é aqui em Jundiaí? Na verdade, a gente trabalha no Brasil todo, porque eu trabalho com licenciamento ambiental. Então, quando uma empresa vai fazer uma construção, ela precisa fazer o licenciamento ambiental, e a arqueologia é uma parte do licenciamento. Então, qualquer lugar que tenha alguém construindo, a gente trabalha. Nossa, nunca imaginei. Eu também não. Antes da caça eu nem sabia. Eu ouço achei que era só tipo. Não, e ainda minha professora de perfumaria, ela falou assim, porque arqueólogo tem pouco ainda, né? Hoje tem muito mais, mas ainda é uma profissão difícil, né? E aí minha professora de perfumaria falou, sabe qual é a profissão mais... Tem menos pessoas no mundo? Ela é o quê? Ela é perfumista. Eu falei, nossa, então eu tô no alto mesmo, né? Você escolhe a dedo, Tem que né? escolher a dedo mesmo. Quando eu era criança, meu sonho era ser arqueóloga. Quando você falou, eu falo. também eu ouço muito isso. Aí porque a pessoa acha que eu sou Indiana Jones, né? Mas não é. Assim, foi meu sonho até o último ano do colégio. E aí eu tinha que decidir o que ia fazer na faculdade e tal. E aí, não dá dinheiro. Você não vai conseguir trabalhar com isso. Não tem faculdade de arqueologia, não tem que fazer tinha. história, tem que fazer não sei o que, né? Desisti, fui pro direito. Não é que eu não gosto de direito, ok, gosto. Principalmente trabalhando em empresa, acho muito mais legal do que quando eu trabalhei em época de escritório. Mas assim, o que eu queria ter feito não era isso, né? Então até quero conversar melhor sobre isso. Vamos Entender melhor sobre... Não, quando eu também estava procurando, não era uma opção também, eu nem só não tinha faculdade, hoje tem. E quando eu fiz também não tinha, tive que fazer mestrado e doutorado. Mas assim, eu fui descobrindo pelo caminho. E foi mais porque eu, tipo, revoltei uma hora e falei, quero saber de nada que dá dinheiro, Chegou vou fazer no o que auge, quiser. Aí foi aí que deu certo, na verdade. Era pra ser. Mas você atribui, eu vi que você com várias existências aí, você falou da transição, tá? Você acha que mudança de profissão só é válida se tiver já revertendo financeiramente? No meu caso, tem que ser, né? Porque senão eu não vou ter como me manter, né? Eu preciso ter como me manter, ainda não é... Ainda não tô mesmo... Ainda não cheguei aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem. Eu não tenho mais meu pai, minha mãe, pra falar que eu tô revoltada e que eu vou fazer o que quiser. Porque tudo bem, eu ia ficar sem trabalho, sem dinheiro, mas eu tava morando na casa deles, né? Hoje já não é mais assim, né? Então, eu tenho que trocar, mas com calma, né? Os boletos ainda chegam, né? Fazer uma mudança de formação deve ser muito... A gente sabe que é um dos temas que eu tenho visto bastante, assim, que já tem muita discussão. Tem. E tem acontecido com mais frequência, antes era raro. Porque, na verdade, as pessoas antes chegavam ao final da vida, como todo mundo se imagina, infelizes. Poxa, eu queria um saudosismo, eu queria tanto ter feito isso na minha vida e não fiz. Hoje as pessoas estão se libertando mais cedo desse estereótipo, né? Tipo, eu quero fazer isso. Então vou me programar e vou fazer. Eu tenho essa possibilidade, né? Então eu vou me programar, que seja em 3, 4, 5 anos, deixa eu trilhar o caminho e fazendo acontecer. Não ficar presa, né? Sim, quando eu fiz pós em comportamento animal, que é uma coisa que tem a ver com a minha pesquisa, enfim, tem a ver também com o que eu gosto e tal, tinha muita gente fazendo transição na pós, muita gente. Tanto na pós de comportamento, quanto depois quando eu fiz de adestramento e tal, continuei. Muita gente de qualquer profissão que agora decidiu que vai trabalhar com adestramento, aí começa a estudar, começa a ir e tal. Muita gente mesmo. Porque são coisas assim que você não imagina, fica isso, né? Não vai dar dinheiro, não sei o quê, fica aquela ideia de tipo, não, você tem que ter uma profissão mais, né, certinha assim e tal, que todo mundo sabe que é. Mas aí você não vai ser feliz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você até pode ganhar dinheiro, mas... Mas é tudo? Então, exatamente. Profissional. Essa questão do dinheiro, ela é muito presente, né? Quase impossível de não considerar. Né? Principalmente os mais antigos que faziam, não necessariamente, porque os antigos a gente fala só os mais velhos, né? Para usar um termo da idade e tal. E na verdade isso parou de ser uma unanimidade, porque você vê jovens com pensamentos de antigamente, do século retrasado, né? Você encontra, parece que ainda teve uma onda recentemente que, e não estou falando só de política, estou falando de vida, de comportamento de vida, de lidar com vida.
E as pessoas ainda vão naquele esquema de como os nossos pais, os nossos avós se colocaram para tocar a vida, né? Porque tem que cumprir uma série de tarefas, né, parece. E aí essa questão de mudar de trabalho, seja em que idade for, depende muito do pensamento e do comportamento de cada indivíduo, tem a ver com a estrutura que ele construiu até então, ou com o que ele almeja. E aí a relevância para fazer a mudança ou para conciliar, porque as mudanças não necessariamente precisam ser excludentes, né? Você pode conciliar mesmo as suas atividades. Tem a ver com a estrutura que você precisa patrocinar. E aí muita gente fica infeliz, como as pessoas fizeram você ter que concluir o curso. Sim, as pessoas fizeram, eu que caí, né? Mas não sei, eu acho que é a dinâmica que é muita pressão. Mas eu não culpo meus pais por isso, porque, cara, eles querem, né, o melhor pra você. E se você chega a ter uma filha e fala que quer fazer artes, pô, né? E o cara já pagou a faculdade pra você até o 3º ano, não tô culpando eles, eu acho que eles têm razão, mas assim, eles também aprenderam que não é só isso, sabe? Não é só fazer o curso, mudar de profissão, mudar de emprego, mudar de estrutura de vida, as pessoas ficam muito reféns da própria dinâmica quando elas estão inseridas, seja pela pressão da esposa que não quer que você mude de profissão, ou que o marido não quer que você pare de trabalhar, né? Porque uma das recorrências dessa questão de profissão, não necessariamente mudanças, mas de abandonar a profissão. A mulher, ela ocupa uma estatística muito superior ao masculino, ao homem. Claro, pela estrutura que a gente, né, usa o termo aí da Barbie, né, patriarcal, que a gente estruturou e tal, ainda tem esse estereótipo de que é o marido que tem que trabalhar fora e a mulher que cuida de casa, ela não trabalha, ela cuida da casa. Como se isso não fosse ela trabalho. senta lá e fica igual um cachorro olhando a casa o dia inteiro, olhando a casa. É que nem o cara. É uma boa Que nem o cara falou pra mim o negócio do Egito, lembra que eu te contei que o cara queria me comprar camelo? Não, e o cara falou assim, não, resumindo a história, cara, que eu tava com a minha mãe, e o cara ofereceu camelo pra minha mãe começou a dar risada, eu fiquei sem saber quantos camelos eu mas o cara falou assim uma hora, porque, não sei, ele começou a conversar muito, assim, a gente na loja comprando, ele começou, você é casada? Eu não, sou separada. Ele, por que você se separou? Porque pra muçulmana, tipo assim, aí não deu certo e tal, aí ele, mas ele trabalhava? Eu falei, sim. Ele falou, e você trabalha? Eu falei, sim. Aí ele falou, então, se você casar comigo, você não precisa trabalhar, você vai ter vida boa. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mas eu gosto de trabalhar. Aí ele ficou meio confuso. Ficou meio assim. Então, tipo, pra ele ficar em casa, a mulher dele, que ele deve ter várias, né, sei lá, ficar em casa, ela tá com a vida boa, ele que, tipo, tem que fazer alguma coisa, a mulher fica lá sem fazer nada, entendeu? Porque só tem que olhar. Não é fazer nada, é servindo a ele. Mas assim, pra ele isso, tipo, é nada, entendeu? Você não trabalha, você faz o quê? Nada. É o cotidiano deles, É. a rotina deles. Tipo, E quantos camelos não descobriu? fiquei sem saber, porque em vez da minha mãe falar quantos camelos você quer, ela começou a rir. Depende, vamos negociar. Mas é isso, vocês conhecem mulheres que abandonaram a profissão? Abandonaram, não substituíram. Não. Eu só acho que eu só conheço eu quando eu fiz isso, assim. Porque uma hora eu também decidi que eu ia parar de dar aula de inglês só pra trabalhar com arqueologia, né? Porque eu entrei em arqueologia e eu ia de bolsa, né? Eu não trabalhava. Não precisava estudar muito. E a bolsa, né, de mestrado nesse país, doutorado, né, você já viu, nada. Então eu continuava dando aula, mas eu nunca quis dar aula como profissão, foi sempre um bico. Foi um caminho, né? Aí uma hora eu falei, vou largar e vou assumir só isso aqui. E a gente estava começando a empresa, não sabia se ia dar certo a empresa ainda, mas como eu tinha a bolsa para pelo menos ser uma coisa, né, então eu falei, não, agora eu largo, agora eu vou fazer só isso aqui. Mas assim, fora eu conheci, assim, como eu falei, na pós, eu conheci algumas pessoas que largaram para ser adestradoras, largaram para ser criadoras de animais, assim. Tem uma amiga que tinha um salão de cabeleireiro bem famoso aqui no Jaime. Ela largou por causa de um namorado. Abandonou mesmo. Fechou o salão. Nem vendeu nada, só fechou. Só fechou. Abandonou mesmo. Mas E era muito bom. porque ela não vai mais trabalhar, isso? Tipo, ele não quis que ela trabalhasse. Ele não queria que ela trabalhasse. Gente, será que é isso? 1920?
Acontece. Ai, Meu Deus do céu. E ela não trabalhou mais. Nunca mais. Mas tá bem, tá feliz. Faz outra pergunta. E não é nada contra, sabe? Eu acho que também não é a gente achar que isso é 1920. Não, mas assim, Porque pode ser mesmo. Ah, sei lá, né? Se ela tem um sonho de ser dono do rock e tal, o cara tá bancando, tudo bem, né? Assim, cada um com o seu. Mas assim, ó, você sabia que tem muitas mulheres que gostam de ficar em casa e trabalhando em casa? Que gostam do trabalho doméstico? De cuidar da trabalhar família. fora? Que tem essa maternagem? Porque é isso, a gente está muito ainda presa à questão da profissão associar à remuneração. E exercer uma habilidade, um talento, não tem necessariamente que envolver remuneração. E pode sim ser cuidar de casa, cuidar da família, se não for algo imposto, e principalmente se não for uma moeda de troca, porque tem muitas mulheres que fazem isso uma moeda de troca. E quando as crianças crescem, tacam na cara que abandonam a vida, abandonam a carreira para cuidar das crianças, e agora as crianças estão indo embora, que não são mais crianças, e não está mais dando o valor que ela acha que merecia. Então, na verdade, foi uma moeda de troca, ela não estava ali de verdade, com muitas ressalvas, né? As mães vão todas ouvir agora. Tá lá falando que não tem filho, né? Mas tem que ter muito cuidado nessa questão, porque as pessoas acabam tomando decisões, inclusive de inabilidade de fazer a reflexão de que aquela decisão pode ter sido acertada em um determinado momento, em determinada situação de vida, mas elas não precisam ser para sempre. E aí ter a coragem, a iniciativa, a determinação e a persistência de se recolocar no mercado, não necessariamente na atuação que fazia antes daquilo, porque esse é o problema. Aí as pessoas querem voltar para o mercado, fazem uma tentativa ou uma autodesculpa de que não vão voltar para o mercado porque já estão ultrapassadas, sem fazer nenhum tipo de movimento de se adequar, né, à nova situação, ao novo mercado, e fica ali presas numa determinada decisão que tomou em determinado momento. Acho que a gente precisa ter atenção a isso. Mas também tentar, claro que se a gente puder ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, é o melhor dos mundos, né? Esse é o melhor dos mundos. E isso é uma das questões que está envolvido com o alto índice de mulheres que fazem transições ou abandonos da profissão. Claro que tem um monte de outras questões, né? A questão do masculino mesmo, a diferença de pagamento, né? A questão das licenças maternidades, que na hora que vai fazer a contratação já tem lá uma prerrogativa mesmo que subliminar. Né? Você sabe que eu ouvi esses dias falando que quando vai fazer uma entrevista de emprego, que no RH não costuma ter a pergunta com quem é que vai ficar seus filhos para o homem. Mas para as mulheres, sim. É um mundo isso, né? Para as mulheres, viu? Você vai trabalhar aqui, se acontecer alguma coisa, quem é que vai ficar com seus filhos? Para os homens, essa pergunta nunca é uma questão. E tem um dado, eu sou, assim, além de não ter memória boa, a minha memória é pior ainda para números. Então, se eu falar 8, pode ser 80, 800, 400, não, então não vou citar números. Mas existe um número expressivo de que os homens se afastam mais do trabalho do que as mulheres. Jura? Exato. E é uma surpresa, porque sempre tem essa preocupação. Estou contratando uma mulher que ainda não é mãe, mas será que ela quer ser mãe? Ela tá ali na fase boa para ser mãe, né? Assim, fase que as pessoas acham que dos 30, ali, 20 e poucos, até, sei lá, 40, as pessoas acham que só essa fase é que pode ser mãe. Então tem essa preocupação. Mas os 6 meses lá que a pessoa se afasta para licença maternidade é muito inferior ao número que o cara se afasta, porque tá ali jogando uma bola, caiu, quebrou o pé. E é um número expressivo e que não é divulgado, né? Então tem ainda essa ideia de... Mas sabe qual é o problema? É que eu sou empresária e eu tenho essa preocupação. Não vou ser hipócrita a ponto de falar pra você que se eu contratar uma mulher e ela ficar grávida e ficar 6 meses fora, isso não vai atrapalhar meu negócio, porque vai atrapalhar. Infelizmente, isso é uma verdade. E não que eu não quero que as mulheres tenham um filho, pelo amor de Deus. Mas, eu vou citar um caso meu. Eu contratei uma pessoa, ela trabalhou comigo 3 meses e ela engravidou. Aí ela ficou,
dispensá-la, porque né, tem uma questão humana, enfim. E jurídica também, né? Né, mas ela nem ia conseguir, você é uma pessoa idiota. Sim, é mesmo. Eu preciso cuidar das pessoas, assim, eu fico preocupada com o que elas vão fazer da vida. Eu falei assim, ela tinha 18 anos, ela engravidou, eu falei, nossa, essa menina não vai dispensar e tal. Aí ficou lá comigo tempo, depois ela se afastou. Quando ela voltou, eu ainda perguntei pra ela, falei, fica. Falei, como é que você vai cuidar, né? Como é que ter dinheiro pra cuidar da criança? Ela não quis, enfim, me pediu pra mandar ela embora. Eu mandei ela embora pra ela conseguir receber os direitos dela lá. Faz 3 anos isso. Faz 3 anos que eu tô esperando a minha restituição da licença maternidade dela, que eu paguei, que o governo deveria ter pago. Até hoje a minha restituição não veio. Então é meio complicado isso. É uma coisa das empresas, mas é muito mais embaixo, né, o buraco, porque é um dinheiro que eu tive que desembolsar. Antigamente a gente podia ir abatendo do valor do INSS que você paga mensalmente. Hoje isso não é permitido mais. Eu sou obrigada, a promessa do governo era, em 15 dias eu devolvo seu dinheiro da licença maternidade que você pagou para ela. Em 3 anos não, 2 anos. Mas 2 anos que eu espero um dinheiro que é meu pelo do governo. Eu sou uma empresa pequena. É assim que funciona? As empresas que têm que pagar a licença maternidade? Não sei. E aí eles são reembolsados? Eu não sabia disso. Sim, desse jeito. Desse jeito. Aí eu fico preocupada, assim. Eu contratar uma pessoa, eu passei por isso 2 vezes, de contratar uma pessoa, a pessoa engravidar, e eu precisar repor uma mão de obra, imagina, eu pago um salário lá de, sei lá, X. Eu tenho que ter um gasto de 2x, não ter o reembolso do governo, porque não vem, e eu tenho que lidar com essa situação. Eu sou uma empresa pequenininha, não tenho um banco de... né? Então, é uma coisa que eu me preocupo, assim. É uma coisa que eu fico... Não pergunto, né, numa entrevista de emprego, mas eu fico meio alerta. Não, mas a questão não é perguntar, é por que para um pergunta e para o outro não. É porque a própria base do sistema machista, né? Porque se fosse mas... imagina se a maioria do governo fosse feminino, se isso ia estar acontecendo. Lógico que não ia estar acontecendo. Sim, mas por exemplo, Se não fossem mulheres com ânimos exacerbados, como a minha delegada. Não, sim, mas enfim, né? Alguém ia ter a capacidade de colocar isso na mesa para discutir. E você acha que o homem vai parar para discutir isso? E você tem preferência hoje por contratar homem? Não. Só tem mulher. Só tem mulher. Eu tenho um menino. Mas eu não trabalho comigo, né? Mas, enfim, o que eu percebo que acontece? E eu acho que isso é um problema do sistema mesmo. Se o filho fica doente, é a mulher que sai da empresa para ir levar a criança no médico. E ela vai trazer um atestado. E a gente, como empresário, existe uma visão de também que o empresário é uma máquina e que não tem nenhuma consequência. E não é assim. Eu sou uma pequena empresária, eu sou um ser humano também, que tem que lidar com essas situações. E se alguém falta alguma coisa, eu que tenho que correr atrás. Meus funcionários têm férias, 13º, eu não tenho. Então, existem esses problemas que eu acho que deveria ser melhor revisto, montar um plano de governo que favorecesse os dois lados. Eu não sou a favor de prejudicar o funcionário, muito pelo contrário. Sim, né? Eu também tenho empresa. Muito pelo contrário, eu acho que eu valorizo eles, eu gosto muito deles, trato como meus filhos. Né? Exagero. Não. Não é impossível. Eu tenho uma funcionária que eu falo assim, olha, todo dia, você tomou sua vitamina? Ela, tomei, mãe. Mas quando eu estava no doutorado ainda, eu lembro que tinha saído uma discussão lá no estudo, que por que muito mais homens persistem na carreira, né, ou a idade da mulher quando ela consegue fazer o doutorado. Porque ela sai para cuidar dos filhos e ele não. Então, não só filhos. Fica uma discrepância dos velhos da casa, dos idosos. E aí ou ela só faz depois, ou ela tipo, não faz, não termina os estudos, ou mulheres que não têm filhos, daí elas conseguem terminar, entendeu? Então, assim, é totalmente visível que eles, dane-se, os filhos não é problema meu, entendeu? A casa não é problema meu, eu só tenho que trabalhar. Só isso que eu tenho que trabalhar. E todo mundo nasceu de chocadeira. É tipo isso. Né? Aí botou o ovo e ficou lá chocando. Nossa, não.
Porque tem essa discriminação, né? Cara, mas até a pessoa que contrata, às vezes, cara, mas você nasceu de onde? Você da sua mãe, né? Então. Mas a gente vai de novo para uma discussão da questão da cultura, né? De educar, né? Porque primeiro que o sistema devia funcionar, né? Se você põe dinheiro, você deveria ser ressarcido para começar a conversa, né? E depois, para conscientizar justamente que a gente precisa cuidar desse rebento, né? Se você sonha, né? Que eu acho que hoje, eu sinceramente, acho cada vez mais improvável, né? Numa aposentadoria, quem é que vai pagar a aposentadoria, amor? Então é um ciclo, é um jogo, né? Você tem que mesmo fazer toda uma estruturação para poder fazer essa galera crescer, para fazer a roda girar, para você poder eventualmente usufruir da sua aposentadoria ou da sua idade, da melhor idade, como gostam de falar. Eu acho que é mesmo, somente se for saudável, né? Acho que é mesmo melhor idade. Mas essa dinâmica ainda não é uma... Funcional. Não é, as pessoas ainda pensam sempre no aqui e agora. Por falar em aqui e agora, eu vi essa semana um palestrante comentando, eu achei muito, muito interessante uma colocação que ele colocou sobre presente, passado e futuro. Você deve ter ouvido também, acho que o Marcelo comentou sobre isso. Marcelo Cotrim? É. Essa semana eu não vi. Eu vi uma colocação, um recorte que eu assisti, acho que ontem, antes de ontem, que eu achei muito pertinente, que me fez refletir e eu concordo, porque ele colocou que o passado também é mutável. Ele costumava falar isso. É a sua visão sobre o passado. Ele costumava falar Você isso. percebe o que isso significa? Que ele explicava assim, por exemplo, aconteceu um fato com você. Isso não vai ajudar muito, aconteceu um fato com você. Só que você lembra daquilo Você encara de uma certa hoje. maneira. Se você ressignificar aquilo e lembrar daquilo de outra maneira, você, de certa forma, está mudando aquilo, entendeu? E aí você muda as consequências daquilo. É incrível esse conceito. Porque você tem que estar vivendo, sim, o aqui e agora. Mas o aqui e agora interfere, obviamente, no que você vai viver amanhã, mas parece, até essa reflexão parecia que o passado era imutável. E, na verdade, não, terapia é fazer isso. É ressignificar o que era e destravar mesmo o presente e o futuro. Abrindo outras frentes de possibilidades diante de um fato já ocorrido, obviamente. Até de questões talvez que te travem, né? Que te não deixam você ir, né? É. E aí eu lembrei disso porque tem, não vou lembrar o nome do livro agora, mas o Pondé esses dias falou desse conceito, né, que na Idade Média nem faz tanto tempo assim, né, pouco depois, acho que 1800 ainda, quando começou a burguesia, né, tudo bem, nós somos latinos, tem que levar isso em consideração, que é diferente, né, dos nórdicos e tal, que com a relação dos filhos, não tinha esse conceito que nós temos com as nossas crianças. Tirando as tribais, né, os conceitos tribais, que é filho de todo mundo, que a gente começou falando no começo do nosso encontro hoje. As mulheres tinham filhos, né, e tinham hierarquias. Então, aqueles filhos eram mandados, inclusive, para outros lugares. Lembra aquele filme, Intocáveis, o livro, né, na verdade, que a menina cresce numa outra família? Isso era com todo mundo. E aí, dependendo do grau de recurso financeiro, né, era o grau que você ia delegando. Então, as pessoas ficavam, os que tinham um pouco mais de dinheiro, delegavam mesmo para as pessoas que trabalhavam na roça. E as pessoas da roça delegavam para as pessoas que trabalhavam com serviços mais braçais ou menos remunerados, que tinham condições né, aquele pessoal da roça tinha condições de arcar com o custo que aquilo significava. Né? E muita criança morria, né? Naturalmente. Naturalmente, muita criança morria. E a partir depois da burguesia é que esse conceito, depois da Revolução, né, Cássia, eu acho, depois da Revolução Francesa, é que esse conceito de trazer mesmo e ter mais próximo o seu filho dentro de casa, com a questão da burguesia que tinha condições de manter a criança, alguém cuidando ali, que não precisava mandar para outra família, que começou a ter um conceito de criar os filhos da sua família. Isso é ancestral. De novo, não é passar pano nem justificar,
mas encontrar fragmentos de possíveis explicações por que é que nós ainda operamos dessa maneira. Porque é que para nós ainda é algo, entre muitas aspas, pouco importante em relação né, à força de trabalho, ao financeiro e tudo mais. Eu choquei vocês? Tô pensando nas crianças que morreram. Na verdade, eu tava me perdi na ligação do assunto pro. Mas você percebeu, entendeu a ligação? Acho que não. Não, porque a gente tava, eu já nem sei mais o que a gente tava falando antes. Agora eu me perdi um pouco. Acho que eu viajei aqui em algum momento. Da criança, da questão, uma das principais questões é por que a gente pergunta pra mulher com quem que vai ficar o filho e pro homem não. Ah, lembrei. Aí a Thaís trouxe. Eu já tinha esquecido dessa parte que a gente tava falando. Aí a Thaís trouxe as questões do que o empresariado lida com isso. O problema é que ainda não só mulheres, não só homens, mas as mulheres também pensam, em certa medida, muito próximo com o que o homem pensa também. Não tô falando de você, tô falando da dinâmica de vida. Parece, eu não sei se é na Finlândia que tem aquele esquema, né? Que pode ser o homem e uma mulher, não é mais. Não é só Finlândia, acho que Inglaterra também, França também. E eles ficam tipo 3 anos, né? Escolhem qual dos dois vai ficar, e é comum o homem querer ficar. Assim. E é comum, inclusive, fazer o rodízio. Eu acho legal e depois fica, até porque eles têm mais tempo, né, de ficar com a criança. Acho que eles têm Acho direito que de 6 meses. ficar bastante tempo, assim, parece que tem um esquema de ficar meses ou um esquema de ficar 3 anos, só que daí você não ganha nada, só que quando você voltar, Congela. seu emprego tá ali, entendeu? Assim, né? Deveria estar. Não sei, deve funcionar. Mas aí como é que a pessoa vive 3 anos sem ganhar nada? Então, ela tem essa opção de não perder ajuda o do emprego, governo. entendeu? Com a ajuda do governo. Mas, então, aqui fica fácil, né? Quando o governo faz o empresário Transfere pagar a responsabilidade, né? E a gente... Mas a gente vê essa transferência de responsabilidade pro empresário em muitos aspectos, né? Lá a gente vê, tem que ter cota PCD, tem que ter cota de menor aprendiz, tem que ter cota, enfim, várias coisas que tem que cumprir. Tem que ter rampa, acessibilidade, mas você vai em um órgão público, não tem acessibilidade. Então, assim, dentro de uma empresa Você vai tem num que ter, fórum, é mas, uma escadaria. mas dentro de um órgão Tem público elevador, não mas tem. chega no elevador, é uma verdade. Você escadaria. vai no órgão público, não tem menor aprendiz, mas a empresa tem que suprir. Eu acho que o empresário, sim, tem esse papel, grandes empresas têm muito mais do que esse papel a cumprir, mas o governo também tem. Você tá tem que dar um exemplinho, né? Pois é. E a gente não tem, então é muito comum mesmo essa transferência de responsabilidade. Só que, assim, o que pra mim me incomoda é não ter nada de incentivo. A gente tem que se virar, não importa se você vai ter o dinheiro ou não. É a realidade de muitas Sua empresas. obrigação, né? Muitas empresas não tem como, o dinheiro é contadinho, não consegue. Só porque o empresário é rico, né? Ainda tem essa mentalidade. Não existe isso. Tem muita gente que trabalha ali na luta. Eu tenho cliente que teve que pegar empréstimo para suprir esses problemas de Judiciário, como é que chama isso? Tributário? Não. Trabalhista. Então, nossa, tem coisas que eu acho muito injusto, assim. E aí eu entendo por que as empresas fazem algumas perguntas. Porque sobra pro empresário. Não tem como. Eu não pergunto esse tipo de coisa porque eu nem levo em consideração mesmo isso, né? Eu nem lembro, acho que, de perguntar também. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Eu perguntando ou não, a gente nunca sabe, né? O que... Nada é garantido. Nada é garantido. Exceto se eu realmente ficasse assim, vou contratar só homens e ponto, acabou. Também não é o caso, porque lá pra mim, eu prefiro as mulheres, elas são mais cuidadosas, são mais carinhosas. Tem escritório de contabilidade? Atenciosas. Então tem algumas coisas assim que eu prefiro as mulheres mesmo. Mulher dá muito menos trabalho. E Pra tem- tudo. Daí tem, por exemplo, tem funcionário que tem filho? Tem. Ela falou assim pra mim nesses dias, vai ter a apresentação da festa junina da minha filha, eu posso ir? Claro que pode. Eu jamais quero que ela não veja isso da filha dela, sabe? E nem descontei nada dela. Eu falei, vai e não vou descontar, filha. Não é essa questão.
É que me revolta essa parte do... E eu acho que o maior problema, pelo que você falou, é assim, se fosse dito pra você, olha, você não vai sofrer reembolso nenhum a tudo das suas custas, ok, você tá sabendo. Mas te prometer um reembolso e não te dar... Mas é que assim, olha, você não... tudo suas custas, mas você não pode mandar a pessoa embora. Porque senão você tem que pagar uma indenização. As coisas precisariam ser revistas. Fora o custo tributário inteiro que a gente tem com muita coisa. É muito pesado. É injusto. Se você falar assim, sei lá, para uma empresa gigantesca milionária, ela tem condição de fazer isso. Não é a realidade da maioria das empresas que existem no Brasil. Que são os pequenininhos, né? Que são os menores. E são os menores que foram os mais afetados com a pandemia, inclusive, né? A pandemia foi outra palhaçada, né? Você pode prorrogar seu imposto, depois cobraram tudo dobrado. Não foi muito legal. Brasil, quando tem alguma promessa de um benefício, a gente tem que ficar esperto, porque vir carregado de uma... você pode afastar seu funcionário que o governo vai pagar, desde que a pessoa não seja aposentada. Aí uma empresa que simplesmente tinha que fechar, né? Ou, por exemplo, teve um caso de uma cliente que deu muita dor de cabeça. Ela era uma empregadora doméstica. Como é que um doméstico faz home office? Não existe isso. E não dava para afastar a funcionária. Porque ela era aposentada. Porque ela era aposentada. Daí o afastamento existe pelo governo, mas sem remuneração. O governo só remunera quem não tinha outra renda. Só que a pessoa... Gente, quem é aposentado com salário mínimo e a pessoa ainda trabalha de doméstica, porque ela precisa dessa complementação de renda. E vai fazer o quê? Aí deu um local. Que ela quis mandar a funcionária embora, depois a funcionária entrou na justiça. Que ela ia ter que pagar o tempo que ela ficasse afastada do bolso dela. Gente, eu preciso ir, infelizmente. Eu tinha até mais coisas, mas eu tô percebendo que vocês estão cansados. Comida, porque eu preciso da comida isso. Imagina! Não, esse assunto parece que não abriu, né? Não engrenou. Né? Eu estava com bastante interesse de falar justamente dessa mudança, Mas né, eu acho- de profissão, já é tarde, né? Não, mas eu acho que porque tá, não sei ele, mas eu não pensei nisso. Não vivi ainda e não comecei a estruturar ainda. Acho, né? Não sei. Imagina, é que eu já vi você falando coisas. Não está longe dos meus planos, assim. Mas tem essa questão que eu tentei puxar, mas o negócio não engrenou, não tem problema, gente. É que tá tarde, é cansativo, o ser humano não aguenta também muito tempo. Por mais que tá gostoso, que tá comidinho e tudo mais. Justamente dessa mudança, né? Especialmente da mulher, além de todas as dificuldades que a gente discutiu, que a gente conhece, que a gente sabe, das prioridades da mulher. A mulher, quando tem condição de fazer essas mudanças, porque não tem uma série de questões, principalmente a questão social, financeira, questão de filhos, estrutura familiar e tal, as mulheres acabam de fato assumindo uma mudança de padrão de vida para poder fazer outras coisas, para trabalhar menos, né? Para trabalhar financeiramente ganhando menos e fazendo outras coisas que não sejam remuneradas. Mas ainda não é uma regra. O que eu vejo, assim, que eu acho que o que mais pesa no sentido de eu pensar em ter outra profissão, em migrar futuramente, é a carga horária, a jornada de trabalho mesmo. Eu acho muito pesado. A gente entra às 7h30, sai 5h45, você passa o dia todo dentro do trabalho. Quando sai. E de segunda a sexta. 5 horas da manhã. Tá, Adorei. muito obrigada. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada, você me contar bem. Sonho de fazer o escritório. Novembro. Funcionava das 7 às 7 da noite. Legal, ó. Mas uma turma entra às 7 sai às Uma turma entra às 7 sai às 13 e a outra entra às 13 sai às 19. Eu quero tanto fazer isso.
Do quê? Mas é Não, legal, legal, sabia? Porque daí você tem talvez aquelas mulheres que têm filhos, que não tem rede de apoio no contraperíodo, que talvez aquelas que estão procurando reduzir a carga, aí eu não preciso ganhar 2x, se eu ganhar X, Não, eu queria fazer isso descansar. sem reduzir a remuneração. É meu projeto. Diminuir a carga de trabalho do seu pessoal? Eu quero que o escritório funcione das 7 às 7 da noite. Um grupo entra das 7 e sai às 13, o outro entra das 13 e sai às 19. Eu queria que a gente trabalhasse menos, porque eu quero trabalhar menos. Eu quero que meus funcionários também trabalhem menos. Pra gente ter vida, ter outras coisas pra fazer. Mas, olha, tomara que em 1 ano, 2 anos eu consiga fazer isso. Porque eu tenho Mas aí tem algumas coisas, se não conseguir alterar o salário, algum outro tipo de benefício, alguma outra coisa, né, que não sei se compensa financeiramente, tem que fazer os cálculos aí, né. Não sei qual é o seu público, né, de colaboradores, se são mulheres mais maduras, se são mais jovens. Aí dá pra você estudar alguma coisa. Eu falo de escritório porque o meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade. É muito legal, trabalhavam acho que 16 mulheres. Muito legal, mas era um inferno, né? mulherada tem que ficar alfinhada. Mas minha base, tudo que eu aprendi de contabilidade foi no escritório. Ainda é, na minha época também era. Na época que eu trabalhava em empresa. Não. É que eu consegui criar um ambiente bom de trabalho lá. Isso é bom. Então, eles são muito amigos, eles saem pra treinar junto. Aí todo mundo quis fazer academia. Vai todo mundo pra academia junto. Legal. Então, até o William Eu iria estar mudando, né? tem pra academia. Eu falei, nossa gente, eu fico olhando. Eu não sou de pegar no pé, então eles comem a hora que eles sentem vontade, escutam música, conversa, dá risada. Eu montei a estrutura do escritório para todo mundo ficar perto. Então as mesas, agora a gente está aqui. Então eu estou trabalhando aqui, então eu tentei fazer essa união para ficar todo mundo junto mesmo. Tem dado certo. Mas eu queria mesmo reduzir o horário do pessoal. Uma coisa A gente que vê, né, eu tenho uma conhecida que ela trabalhava numa empresa, numa indústria. E ela engravidou, depois que ela engravidou, ela saiu de emprego. Mas ela tinha um marido que conseguia suportar aquela demanda, porque ela tinha um cargo até bom, ganhava bem. E aí depois, quando a filha começou numa idade que ela curtiu a gravidez, a pós e tudo, e a criança começou a crescer, aí ela fez pedagogia e dá aula hoje, meio período. Dá aula e meio período. Fica com a filha. Fica com a filha e cuida da criança. Então assim, ela se adaptou e ela fez uma escolha, né? Fez uma escolha de remuneração menor, lógico, adiar alguns desejos, adiar algumas coisas, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de transição de carreira, o mais difícil é você se adaptar ao seguinte: hoje eu tenho esse nível de vida. Então, talvez no momento de transição, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Me programar muito bem, né, financeiramente, para que eu não abra mão, vou ter que abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. Eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil. Não só financeiramente, mas de Tempo. também, mas da sua forma de interagir com o trabalho. Principalmente o pessoal que tem algum tipo de hierarquia. Principalmente, não só a hierarquia, principalmente aqueles pessoal que trabalha muito. Eu tô cansado de trabalhar, então eu quero mudar de uma hora para outra. Cara, Você vai trabalhar mais? Não, se for nessa pegada de tentar diminuir a carga de trabalho, dificilmente conseguirá de imediato. Porque está tão acostumado, em certa medida, alguns até viciados naquele volume de trabalho que não vão conseguir. E aí, É por isso que eu nunca diminuo o meu ritmo? claro, Ela pergunta e ela já sabe a resposta. Mas eu quero mudar o horário deles. então, mas aí Mas que tá. sem diminuir a remuneração. Cuidado, porque Tem que ter um daí benefício. você quer diminuir a carga de trabalho por quê? Para oferecer melhor qualidade de vida para eles. E o que é qualidade de vida para você e para eles? Eles terem o tempo deles para fazer as coisas deles. E o que é que você vai fazer com o seu tempo? Deles eu não sei. O meu... Trabalhar das 7 às 7. Não, a vida Talvez não na contabilidade, mas aí ela vai inventar 500 mil coisas e vai continuar
sem tempo. Não, não, eu quero abrir outras empresas. Então, aí, ó. Mas você não vai. É que às vezes eu, por exemplo, uma das meninas lá estuda, né? Aí ela largou o estudo porque ela estava muito cansada. E isso me fez pensar, eu falei, minha nossa, ela trancou, né? Porque ela tem o tempo pra ir até Bragança, que ela conseguiu uma bolsa de estudo lá, depois voltar. É aqui em Jundiaí, o escritório. Até Bragança. Até Bragança. E era uma coisa que ela queria fazer, só que ela chegava destruída. E eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, nós somos obrigados de fato, entre aspas, né? Trabalhar 9 horas todos os dias, depois se você quer se profissionalizar, você vai ficar mais 4 horas dentro de uma faculdade. Qual é o tempo que sobrou para você, do seu dia? Para você fazer uma academia, ou ir no cinema, ou ler um livro. Eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa vida, né? Por que a minha empresa não pode ser uma empresa modelo, sei lá, eu sei que é... Não, pode ser. De mostrar que a gente pode trabalhar e entregar um serviço de qualidade e ainda dar qualidade para as pessoas escolherem aquilo que elas querem fazer, porque o dia só tem 24 horas. E tem um ponto, a gente tem uma carga horária de 44 horas semanais, quem é CLT, você não trabalha efetivamente as 44 horas. Tem o tempo do cafezinho, tem o tempo que você bate um papinho com alguém. Então, às vezes, se essa jornada de 9 para 7 horas fosse reduzida, a gente entregaria a mesma coisa, porque eu sabe que seu volume vai ser o mesmo, tem um tempo menor para fazer. Então, você vai pensar, ainda faltam 4 horas. Putz, falta 1 hora, preciso terminar isso aqui, então vou deixar o cafezinho para mais tarde. E você vai entregar também e fazer, né? Mas é difícil as pessoas terem esse pensamento que você tem. Quem é empresário, né? Quem tem o poder de fazer isso, né? As empresas não querem, eles querem acho que aumente para 50 horas a carga horária, né? Não, eu quero... Quanto mais, melhor. Eu tenho uma pessoa que trabalha meio período lá pra mim. E funciona, né? Funciona Mas não é, muito não bem. dá pra passar régua por ela. Não, tudo bem, mas... Não dá. Não, mas é que eu acho que se todo mundo ali trabalhasse esse meio período, eles iriam me entregar. É que eu preciso ter algumas coisas que eu preciso corrigir antes, né? Que eu tô trocando sistema, né? Preciso corrigir essas coisas para eu conseguir fazer essa redução da jornada. Porque daí eu estou investindo em automação, né? Então, em tecnologia, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Aí daria para reduzir. Hoje, não dá, porque a gente trabalha muito. Mas a ideia é essa. Porque eu não queria trabalhar numa empresa que trabalha 6 horas por dia, ganhando o mesmo... Então, ela quer diminuir a carga horária, né? Mas sabe, eu perguntei por quê? Porque a gente chegou aqui, ela vai para outra empresa. Pera, então. Achei que ela ia falar, porque eu quero treinar 6 horas por dia. Aí faz sentido, né? Trabalha 6, treina 6, né? Meus amores, eu acho que a gente parou de render como estava rendendo no começo. Eu acho que foi maravilhoso, foi incrível a nossa conversa. Já passamos 2 horas do que a gente tinha programado inicialmente. Mas foi uma delícia, né? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não. Assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para conversar. Você viu, eu achei mesmo que não íamos chegar nos últimos 2. Não, mas nem esse a gente ainda... Nem esse a gente explorou. A gente falou um pouquinho e tal, mas eu acho que a gente pode dar uma revisitada nele na próxima vez, né? Explorar, até refletir. Eu vi que você tem alguns exemplos aí, ó. Eu vou montar um e-book. Eu já tava olhando. Cara, eu fiz um trabalho, o e-book já tá, eu diria que 70% pronto. Eu trabalho, filha. Eu sei. Vou montar um e-book direitinho, tá tudo resumidinho já aí, eu preciso ainda checar algumas informações pra É legal que desses temas foram surgindo temas para outras, né? Falando de abuso que não era previsto, até resvalando ali na questão do aborto, adoção que também não era previsto. Pode falar. Bom, gente, deixa eu só fechar, vamos nos despedir? Só ficamos nós 3, então assim a gente fecha 4. Ela não tá contando ela. Não tô contando, não, pior que não mesmo. Você viu que na hora que chegou não tinha a minha xícara? Eu preparei todo mundo. Mas foi incrível, estamos encerrando aqui a nossa segundo encontro do Coisa de Mulher.
Metade do grupo de mulheres de hoje já se foi pelas demandas, a gente ficou 2 horas a mais do que era previsto. Falamos muita coisa, né? Exploramos assuntos que nem estava pautado, não demos conta de, né, conversar da maneira mais abrangente, mais exploradora esse último tempo daquele tema da questão da mudança de profissão. A gente pode começar isso na próxima. E eu agradeço imensamente. Vamos marcar um novo encontro, está previsto para novembro, ainda sem data. Vou conversar com a André como é que a gente pode fazer isso. E provavelmente em novembro a gente vai abrir para mais pessoas. Sim. Né? Então, se vocês quiserem, eu vou fazer aqueles inícios e aqueles finais de vídeo para poder fazer propostas e tal. Mas se quiser já deixar aqui que tem intenção de participar com a gente, trocar informação, fiquem à vontade. Mandarem as dúvidas, as pautas, temas diferentes para abordagem também, né, Ró? Ficou além da mudança que a mulher é muito recorrente parar, mudar de profissão, encerrar a carreira, né, fazer outra coisa, sair do mercado de trabalho efetivamente, ainda tinha outros 2 materiais aqui já pesquisados, que é a questão de depressão, angústia e ansiedade, esses temas da questão da saúde mental do indivíduo. E vamos falar também sobre menopausa e climatério. Tem uma amiga da Andréia que tem esse tema, então provavelmente a gente vai trazer mais informações a respeito disso. E como a Andréia falou, se vocês tiverem propostas e sugestões, né, manda para mim, manda para a Andréia, manda para quem vocês estão vendo aqui que conversa, né, proponha para a gente que a gente estuda trabalhar no próximo encontro. Muito obrigada, vou passar a palavra para as minhas queridas para elas também se despedirem. Ai, gente, muito obrigada. Paciência. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Rô. Obrigada por sua casa de novo, por esse café aqui, que eu tô até poder correr amanhã. Obrigada, meninas, pela participação. Acho que foi uma troca incrível, assim, né? Acho que quanto mais pessoas, mais rico fica. Acho que mais tema a gente consegue abordar e eu acho que essa é a nossa proposta. Né? Então é isso. O nosso último encontro terminou meio-dia, hoje já foi às 3 da próxima. Vai ser a noite horas. Mas é isso, obrigada, até mais. Tchau, gente. Deixa eu encerrar aqui pra gente falar besteira agora mais à vontade. Olá, voltando mais uma vez aqui, falando baixinho, com o coração apertado, porque acabou os nossos encontros, né, semanais, que é a publicação que estava rolando aqui sobre os episódios dessa nossa conversa. Esse foi oficialmente o último vídeo dessa segunda grande conversa do Coisa de Mulher. E nós pretendíamos fazer um encontro no início de novembro, já com outras pautas, com outras mulheres, com as mulheres que participaram do encontro passado, obviamente comigo e com a André, que somos as pessoas que tocam esse projeto, que idealizam esse projeto. Mas a gente, por conta das demandas do dia a dia, por conta de algumas ideias que nós temos aí para o futuro, a gente decidiu não montar um grupo de conversas agora para o início de novembro. Muito provavelmente, esse projeto nós vamos fazer encontros por semestre. Então, 2 encontros por ano. Um encontro em cada semestre, que a gente pretende reunir as mulheres, com pautas, com conversas, com comidinhas e tudo mais que vocês já viram por aqui. E intercalando a esses encontros, nós pretendemos fazer alguns outros encontros mais diferenciados, não aqui numa roda de conversa. Essa primeira movimentação diferente da conversa, nós pretendemos ir ao teatro. Tínhamos em mente uma outra peça, mas que infelizmente ela não está em cartaz em São Paulo, agora em novembro, agora para o final do ano. Deve voltar em cartaz no início do ano, então a gente tem planos de no início do ano também ir assistir essa peça, que nós falamos na sequência, depois em algum momento. Mas para novembro nós vamos assistir Mãos Trêmulas. Então, se você quiser fazer parte dessa caravana, esse espetáculo nós pretendemos ir dia 17 de novembro de 2023, para quem vê lá no futuro esse vídeo. E esse espetáculo será exibido em Campinas, no Sesc Campinas. Então, se você quiser nos encontrar por lá, fiquem à vontade de nos encontrar. Nós vamos estar por lá, vamos assistir a peça. E o plano é, depois da peça, a gente sair para fazer um lanche, jantar e tal, e conversar sobre a peça. A peça, sem muitos detalhes, não é esse o propósito aqui do fechamento do vídeo,
mas basicamente nós vamos falar sobre velhice. E aí, sobre todas as repercussões nas relações interpessoais das pessoas, dos dois personagens que tocam essa peça, mas também do descarte e da dificuldade da recolocação das pessoas mais idosas, né? Alguns já aposentados ou prestes a se aposentar e ser recolocado no mercado de trabalho. Eu não assisti essa peça ainda, a peça de janeiro eu já assisti algumas vezes, então eu conheço bem ela. Essa eu não assisti ainda, não sei exatamente quais são os pontos abordados ali, mas pelo que eu andei apurando, a conversa é bem interessante, é bem provocante no sentido da gente quebrar alguns paradigmas e olhar para a dinâmica da velhice, que é para todo mundo, né, gente? Não é nem só para mulher. Essa peça são 2 atores, um homem e uma mulher, e ela vai obviamente manifestar as questões que eles enfrentam ali sobre a questão da velhice. Então, se quiser fazer parte nosso encontro, vai ser dia 17 de novembro de 2023, em Campinas, no Sesc, para assistir Mãos Trêmulas. E o próximo encontro, para nossa roda de conversa do nosso 3º encontro do Coisa de Mulher, nós não temos uma data ainda específica, mas será no ano que vem, no primeiro semestre, provavelmente lá para março, abril. A gente mantém informado vocês aqui, é só acompanhar. E de novo, recomendamos e solicitamos que vocês proponham temas para a gente pesquisar e trazer coisas que agreguem, obviamente, nas nossas vidas e nas vidas de vocês também. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a companhia, a Cia, de todos esses episódios. Se você não viu todos, recomendamos que você veja em algum momento, que tem coisas bem interessantes lá. Super beijo, eu e a Andréia agradecemos imensamente e em breve nos vemos por aqui também, tá bom? Tchau, tchau.